Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, um grande abraço a todos. Terminou nesta terça-feira, dia 4 de julho, a primeira rodada da Copa Paulista. A Copa Paulista de Futebol é uma competição disputada por times da primeira Série A1, da segunda Série A2 e da terceira Série A3. Times que querem disputar se manifestam, a federação faz os convites e organiza. Neste ano, 18 times estão disputando a competição. A federação dividiu em 3 grupos com 6 times cada um. Os grupos regionalizados, os clubes vão jogar em turno e retorno dentro dos respectivos grupos. E aí, ao término, os 2 primeiros colocados de cada um dos 3 grupos, num total de 6, e mais 2 melhores terceiros colocados, total de 8, vão começar a disputar os mata-matas já das quartas de final. Então, nesta primeira fase que terminou nesta terça-feira, 4 de julho, a gente já tem umas pequenas definições de times que podem brilhar, né? Até porque os times que mais investiram, como o Grêmio Prudente, manteve o técnico Ademir Fezan, como o São José, contratou, virou SAF, enfim, também manteve o técnico Ricardo Costa. Eles estrearam, perderam fora de casa, mas tem bons elencos e acredito numa volta por cima. Portuguesa goleou, mas goleou o Santo André, que está jogando com o time sub-20. Não tira o mérito da Portuguesa, mas a gente entende. Bragantino, com o Popó, meteu 5-2 no Juventus. Popó fez 4 gols e é artilheiro disparado da competição. 4 gols num jogo só. Olha que coisa. Enfim, vamos falar de tudo isso, vamos explicar chave por chave, passar a segunda rodada, que já começa amanhã, hein? Amanhã já temos um jogo da segunda rodada. Enfim, todos os detalhes, porque o campeão dessa competição pode escolher se ele quer disputar a Série D ou a Copa do Brasil o ano que vem. A vaga restante fica para o vice-campeão. É assim que o 15 de Piracicaba, o atual campeão, está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. E o Marília, atual vice-campeão, acabou disputando a Copa do Brasil agora em 2023, certo? Pois bem, vamos começar no grupo 1. O grupo 1 regionalizado, nós temos Marília, Noroeste, Mirassol, São Bento de Sorocaba, Grêmio Prudente e Comercial. Marília, Noroeste começaram vencendo. O Marília, fora de casa, venceu o Comercial de Ribeirão Preto nesta terça-feira à noite, 1-0. O Noroeste ganhou em casa, em Bauru, do Grêmio Prudente também por 1-0. E o São Bento, que não jogou em Sorocaba, o seu gramado lá em Sorocaba está passando por reformas, jogou em Indaiatuba, empatou com o Mirassol, que vem mesclando entre os moleques da base, os reservas e alguns jogadores que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Pois bem, nesse grupo, lá no sábado, dia 1º de julho, às 3 da tarde lá em Indaiatuba, o São Bento empatou 1-1. São Bento, que reformulou o elenco, trouxe o técnico Fábio Totti, que era do Desportivo Brasil, o Mirassol, que contratou o Rodrigo Cabral, que foi treinador do Votuporanguense na Série A3, para comandar a molecada lá, para comandar esse time. Segundo time, não dá para falar um time sub-20, sub-23, porque tá alternando. O próprio Christian, que fez 1-0, era um jogador que era volante, foi transformado em atacante, vem jogando a Série B, vem sendo titular em vários jogos da Série B. Ele fez 1-0 num cruzamento do Tomás. 1-0 aos 36 do primeiro tempo. No segundo tempo, o São Bento foi com tudo para cima, não jogava em casa, jogava em campo neutro, em Indaiatuba. E o Raí, aos 32 do segundo tempo, no rebote do goleiro, acabou empatando. 440 pagantes apenas na cidade de Indaiatuba, 1-1. Resultado que um pontinho importante para o Mirassol fora de casa. São Bento jogou em campo neutro e tal, 1-1. E vamos para a segunda rodada. Lembrando que, como são 6 times no grupo, você vai jogar 5 jogos no turno, 5 no retorno, 10 partidas. Aí sim, os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificam e mais os 3 melhores terceiros, certo? Aí, no próprio sábado, às 19 horas, lá em Bauru, Noroeste, manteve a base do time que brilhou na Série A2 do Campeonato Brasileiro, se classificou para a segunda fase, enfim. O técnico Moisés Egert se manteve também, enquanto o Grêmio Prudente, que também manteve o técnico Ademir Fezan, fez uma campanha de bater na trave, quase subiu na Série A3, foi até a semifinal e tal, contratou bastante e vem com um grupo forte, Mas o Noroeste, com a base do seu elenco, também, com gol do Igor Ribeiro, que já está lá, fez aos 44 minutos do segundo tempo. No geral, foi um jogo extremamente equilibrado. O Grêmio Prudente com o Rafinha cobrando falta, mandou uma bola na trave.
O Noroeste também criou, as duas equipes criaram. Foi um jogo interessante. O 0-0 não mostrava muito o que era o jogo. Poderia ter sido 2-2, 3-3. Mas enfim, no finalzinho do jogo, o Noroeste faz 1-0 e leva uma vantagem boa nessa primeira rodada, fazendo os 3 pontos, fatores campo e torcida, diante de um forte time do Grêmio Prudente. E nesta terça-feira, agora há pouquinho, acabou em Ribeirão Preto, Comercial 0, Marília 1. Gol do João Lucas aos 4 minutos, logo no primeiro tempo. Comercial trouxe o Gustavo Marciano de volta, ele iniciou a Série A2 do Campeonato Paulista, saiu para a chegada do Roberval Davino, que classificou o time, mas saiu no primeiro mata-mata contra a Ponte Preta, que foi a campeã. Absolutamente normal. O Marília tinha o Guilherme na Série A3, bateu na trave, se classificou e depois, na hora dos quadrangulares, aí foi mal e tal, não foi para a fase decisiva, não subiu, e aí o Guilherme foi embora e passou por uma reformulação do elenco, comandado agora pelo técnico Rogério Correia. Logo no início da partida, o João Lucas fez 1-0, no cruzamento da esquerda que veio no segundo pau, o João Lucas fez 1-0, e aí o jogo ficou lá e cá. Entendo até que o Comercial teve as maiores oportunidades da partida, mas nos contra-ataques também teve grandes oportunidades no Noroeste. Mas na reta final do segundo tempo, segurou, marcou e conteve o ímpeto ofensivo do Comercial. E aí, terminando essa primeira rodada, Marília 3 pontos, Noroeste 3 pontos, Mirassol e São Bento 1 ponto, Grêmio Prudente Comercial 0. Esse é o retrato do grupo 1, da primeira rodada do grupo 1. E aí a gente vai falar o seguinte, nesse grupo 1, o Grêmio Prudente volta a jogar no próximo sábado agora, 8 de julho, às 16 horas contra o Comercial. Dois times que perderam na primeira rodada. O Marília, que ganhou fora, vai receber em Marília o São Bento. São Bento que empatou na primeira rodada. Então, domingo, 16 horas, domingo, dia 9 de julho, 16 horas, o Marília recebe o São Bento. E aí o Mirassol, na segunda-feira, 10 de julho, 19 horas, recebe o Noroeste. Mirassol que empatou fora de casa, em casa agora vai receber o Noroeste, que venceu na primeira rodada. Esse é o retrato da primeira rodada do grupo 1 e os jogos da segunda rodada. Vamos para o grupo 2, onde tivemos 3 times vencendo. Red Bull Bragantino, Primavera de Indaiatuba e 15 Piracicaba. Red Bull Bragantino e 15 Piracicaba venceram em casa. O Primavera, eu trabalhei nesse jogo pelo YouTube da Federação Paulista, ganhou do Oeste lá em Barueri, no primeiro jogo da competição, que abriu a competição. Ponte Preta, Oeste e Juventus estrearam perdendo. Então nós já temos 3 times aí somando 3 pontos. Pois bem, vamos começar então esse grupo A2, que começou... Primeiro jogo da competição foi disputado na sexta-feira, na última sexta-feira, 30 de junho, lá em Barueri, na Arena Barueri. E foi um jogo onde o Oeste, logo no início do jogo, fez 1-0 com o Portuga. Aliás, o Portuga jogou muito, fez 1-0, depois quase fez um golaço do meio campo. Daí numa rebatida, numa cobrança de escanteio, quase fez o segundo. Enfim, o Oeste fez 1-0 logo de cara e pressionou. Perdeu grandes oportunidades de, no primeiro tempo, abrir uma boa vantagem. Veio o segundo tempo, o Oeste que manteve o Lelê da Série A2, o Primavera que manteve o Ricardo Cobalcini também da Série A2, voltou diferente, voltou em cima do Oeste. O Oeste não foi aquele time insinuante do primeiro tempo, o Marlon de cabeça empatou e depois o Léo Passos também de cabeça após uma cobrança de escanteio. Em 10 minutos do segundo tempo, aos 16 e aos 26, o Primavera virou a partida. Aí o jogo ficou lá e cá com chance para os dois lados, mas o Primavera conseguiu uma vitória fora de casa maiúscula, que é sempre importante estrear, e principalmente fora de casa e com vitória, né? Só 223 pagantes, o estádio estava vazio realmente, o Oeste não consegue empolgar, a torcida do Primavera também veio em pequeno número. De qualquer maneira, vitória de virada, a primeira virada na competição, logo na primeira rodada do grupo A2. Aí no sábado, o Red Bull Bragantino, jogando lá no Nabi Bichedi, em Bragança Paulista, pegou o Juventus do Jorginho. O Red Bull Bragantino está jogando com o seu sub-20 e com alguns jogadores que não forem... na verdade, sub-23. E se algum jogador não está sendo aproveitado, precisar de ritmo, pode jogar por lá também. O Fábio Martins, que comandou o Red Bull Bragantino 2 na Série A3, é o treinador. O Popó é um exemplo. O Popó foi contratado, era do Oeste, foi contratado
pelo Red Bull Bragantino, chegou a jogar vários jogos no time principal, mas o Pedro Caixinha não veio aproveitando, ele foi para o time de baixo. E o Juventus manteve o técnico Jorginho, que terminou a Série A2 do Campeonato Paulista, e está reformulando o elenco. Mas, gente, seguinte, Popó, que fez 4 gols na partida, dos 5 do Red Bull Bragantino, ele fez 4. De cabeça ele fez 1-0 com 21 minutos, aí teve um pênalti a favor do Juventus e o Bigode, volante Bigode, empatou 1-1. Aí, gente, aí começou o massacre. Popó 2-1 aos 42 do primeiro tempo, Popó 3-1 aos 47 do primeiro tempo. Terminando o primeiro tempo com 3 gols do Popó, 3-1 no Primavera. Veio o segundo tempo, logo com 1 minuto do segundo tempo, o Vitinho faz 4-1. Praticamente liquida a partida. Teve um outro pênalti para o Juventus, quem cobrou agora foi o Juan, mas já aos 43 do segundo tempo. Aos 43 do segundo tempo, o Juan bate, fica 4-2. Resultado final, que nada. Deu tempo ainda aos 48 do Popó marcar 5 gols. 5 gols. Popó comandou o Red Bull Bragantino na goleada das rodadas 5-2 em cima do Juventus. O Popó estava trabalhando no jogo do Oeste, o Popó que mandou ali no chat do YouTube da federação, o irmão dele, se não me engano, acho que é o Wallace, não lembro se o nome é esse, o irmão dele reserva no time do Oeste, onde ele brilhou e aonde o Bragantino foi contratar. O irmão dele entrou no segundo tempo e tal, o irmão dele quase faz um gol, até ele foi lá, elogiou e tudo. Aí no dia seguinte ele arrebentou com o Juventus, 5-2 para o Bragantino. E no último jogo, que aconteceu hoje, último jogo um horário anterior, o Comercial perdeu do Marília às 8 horas, começou o jogo, às 19 horas começou 15 Piracicaba e Ponte. 15 Piracicaba, o Paulo Roberto Santos, que foi contratado, pegou o time agora na reta final, faltam 3 rodadas para acabar a Série D, e o 15 Piracicaba está quase eliminado da Série D, logo na primeira fase. Aí o Kleber Gaúcho foi mandado embora, o Paulo Roberto está comandando esse time também, e aí o Paulo Roberto tentando fazer ali com que o 15 de Piracicaba reformule, tem alguns bons jogadores, até porque muito provavelmente vai ficar difícil para você comandar na Série D, conseguir a classificação. Ele já com alguns jogadores que disputam a Série D, com alguns jogadores já projetando para a próxima temporada, acabou vencendo a Ponte Preta por 1-0, a Ponte Preta, que o Edson Boaro, lembra do Edson Bobrão, lateral direito, que foi da Seleção Brasileira, foi do Corinthians, foi da Ponte Preta, enfim. O Edson comanda o Sub-20 da Ponte e ele também comanda o time B da Ponte Preta nesse clube, nessa competição. Então o 15 Piracicaba, com um time mesclado, tentando reformular, já que não deve classificar na Série D do Brasileiro, e a Ponte Preta com a molecada para dar experiência, o 15 Piracicaba acabou vencendo por 1-0, gol do Júnior Sergipano aos 14 minutos. O atual campeão começa bem e a Ponte começa perdendo. E aí, com 3 vitórias de Red Bull Bragantino, Primavera e Piracicaba, eles dividem ali a primeira colocação pelos critérios de gols, Red Bull Bragantino, Primavera e 15 Piracicaba. Ponte, Oeste e Juventus com 0. A segunda rodada desse grupo vai ser o seguinte: a gente vai ter o Primavera no sábado, venceu a primeira rodada, vai pegar o Bragantino. 2 times que venceram, belo jogo em Indaiatuba, sábado, 3 horas da tarde. Olha que interessante, hein? Aí nós vamos ter no domingo a Ponte Preta lá no Moisés Lucarete recebendo o Oeste, 2 times que perderam na primeira rodada, Portuguesa e Ponte Preta, na verdade, né? Ponte Preta e Oeste, domingo, 18 horas. E aí, na terça-feira, encerrando essa segunda rodada, só na terça-feira, dia 11/7, na Javari, Juventus e 15 Piracicaba. Juventus estreou tomando uma goleada, o 15 estreou vencendo em casa, terça-feira, às 15 horas, até porque no final de semana o 15 Piracicaba joga pela Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, finalizando pelo grupo 3, lá no sábado, o jogo que a TV Cultura transmitiu, a Portuguesa atropelou o Santo André. Mas dá para entender, e sem tirar o mérito da goleada da Portuguesa. A Portuguesa joga com o seu time principal, é a Copa do Mundo dela, ela quer porque quer a vaga na Série D. E aí o técnico Leandro Zague aproveitou o seu time forte, tudo treinou. O Santo André, que está disputando a Série D, está perto de classificar, faltam 3 rodadas, hoje é o 4º colocado do seu grupo, e os 4 primeiros classificam, depende só de si. No mesmo dia que jogou com a Portuguesa, no mesmo horário, sábado,
o Santo André jogava no Rio de Janeiro pela Série D do Campeonato Brasileiro. Então o técnico Márcio Grigio ainda falou, eu vi a entrevista na TV Cultura, falou o seguinte, olha, a gente vem para tentar dar uma experiência para a molecada sub-20. Então esse é o objetivo, dar experiência para a molecada. E aí a Portuguesa atropelou, Krigor jogou muito, Krigor é aquele mesmo revelado pelo Red Bull Bragantino e que já passou aí por alguns times do interior e tal. Krigor fez 1 a 0 logo com o primeiro minuto da partida. Depois o Krigor fez uma jogada espetacular e com 27 minutos deu o gol para o Paraíso. Aí no primeiro tempo ainda o Rony fez 3 a 0 e no segundo tempo o Krigor novamente fez 4 a 0. Vitória maravilhosa e merecida, goleada. O Santo André, para mim, veio para passear na competição, ou seja, veio para dar experiência para o seu time. É isso. No domingo, o duelo entre Esporte Clube São Bernardo e São Caetano, no estádio 1º de Maio. O Esporte Clube São Bernardo, que manteve o técnico Renato Peixe, reformulou o elenco, manteve uma base também do time que fez uma boa Série A3, contra o São Caetano, que manteve o técnico Excel, foi rebaixado na Série A2, caiu para a Série A3, mas vem reformulando, tem um novo presidente e tal, vai tentar dar uma renovada na casa. Mas mesmo assim, com um gol contra do Douglas aos 27 do segundo tempo, o time do Renato Peixe, o Sport Clube São Bernardo, venceu por 1 a 0. O jogo no primeiro tempo foi mais ou menos ruim, assim, tecnicamente. No segundo tempo, além do gol contra do zagueiro Douglas, o Jonas teve 2 oportunidades para ampliar, enfim, uma vitória merecida do Sport Clube São Bernardo. E no domingo, também às 10 horas da manhã, a Portuguesa Santista, do meu amigo Sérgio Guedes, reformulou o elenco, já está preparando uma base de time para a Série A2 do ano que vem, fez boa Série A2 neste ano, pegou o São José, que manteve o Ricardo Costa também, que fez uma ótima Série A3, foi vice-campeão e subiu para a Série A2, o ano que vem vamos ter Portuguesa Santista e São José na Série A2, e o jogo muito equilibrado, chance dos dois lados e tal, mas no final do jogo, a Portuguesa com o Luiz Paulo aos 31 do segundo tempo e com o Franco cobrando o pênalti aos 38, na reta final do segundo tempo, a Portuguesa Santista em casa acabou fazendo 2 a 0. Então, tivemos 3 vencedores também no grupo 3, a Portuguesa que goleou 3 pontos é a primeira, a Portuguesa Santista que fez 2 a 0 é a segunda com 3 pontos também, e o Sport Clube São Bernardo que fez 1 a 0 também tem 3 pontos, é o terceiro. São Caetano, São José e Santo André não marcaram pontos. O artilheiro é o Popó com 4 gols e o Krigor, que fez 2 da Portuguesa, é o vice-artilheiro com 2, o resto todo mundo fez 1. Nesse grupo A3, nós vamos ter os seguintes jogos. Amanhã estarei às 3 horas lá em Santo André, pelo YouTube da Federação, fazendo Santo André Esporte Clube São Bernardo. Santo André com a sua molecada, né? De repente pode até colocar algum outro time do principal, porque o Santo André só vai jogar no sábado pela Série D, joga amanhã, quarta-feira, enfim, aí precisa ver qual que é o planejamento. Mas a molecada que tomou um vareio da Portuguesa vai enfrentar o Sport Clube São Bernardo, que venceu a primeira rodada. Então amanhã, 15 horas, no estádio Bruno José Daniel em Santo André, tem esse jogo abrindo o grupo 3. Aí nós vamos ter na sexta-feira, 3 horas também, lá no Anacleto Campanella, o São Caetano, que perdeu na primeira rodada, recebendo a Portuguesa Santista, que venceu na primeira rodada, né? Então, a gente tem essa situação. E no sábado, 19 horas, aí o jogo em São José dos Campos, o São José, que perdeu na primeira rodada, recebendo a Portuguesa, que goleou nessa primeira rodada. Então, jogo interessantíssimo, sábado, 19 horas, em São José dos Campos, São José e Portuguesa. E, claro, na próxima terça-feira, assim que acabar Juventus e 15 Piracicaba na Javari, eu venho com todos os detalhes da segunda rodada da Copa Paulista, valendo vagas na Série D e na Copa do Brasil de 2024. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!